Meus caríssimos irmãos e irmãs, o homem é um ser singular entre todas as criaturas que existem e compõem o mundo. É singular, é diferente, é único. E a razão disso é que o homem é um ser racional. Ele tem a razão, a inteligência. E isso o separa das pedras que fazem o reino mineral, das plantas que formam o reino vegetal, dos animais que formam o reino animal. Se o homem tem muito de animal, ele tem algo que é só dele, a razão. O homem é um ser animal, mas racional. A razão é uma luz acesa no homem. Não só o separa de tudo mais que existe. Não só o eleva acima de todas as demais criaturas, mas a razão enobrece o homem, o dignifica, faz dele um ser singular. Diz a Bíblia que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E daí a sua nobreza. Daí o seu lugar único no mundo. Mas como o homem é imagem e semelhança de Deus, não pelo seu corpo, é claro, uma vez que Deus é um espírito puríssimo, nada tem de matéria. O homem é imagem de Deus pela razão, pela sua alma racional, pela sua inteligência. A razão é a presença de Deus no ser humano. A razão é a luz de Deus acesa no íntimo do homem. E o homem depende de sua razão, da sua inteligência. Quando esta enfraquece, quando vacila, quando é perdida, o homem se desmorona. Bem disse o grande filósofo Pascal, a razão nos dirige bem mais imperiosamente do que um mestre, porque desobedecendo ao mestre, a gente é infeliz, mas desobedecendo à razão, a gente é um louco. Eis aí a importância da razão em nós. Ela deve ter sempre a última palavra, determinar o caminho, orientar a nossa liberdade. Quem age sempre segundo a razão é um homem como aquele que sempre age segundo a fé, é um cristão. Mas a razão pode ser vencida em nós, pode perder seu lugar em nossa vida. Isso acontece quando a paixão toma conta de nós. A paixão cega a razão, sufoca a razão, extingue em nós a razão. É por isso que se diz sabiamente, quando a paixão nos visita, a razão se despede. E isso é uma grande verdade. A paixão, quando desenfreada, expulsa a razão e a ignora totalmente. Tira o raciocínio. A razão é a dona da casa, e tudo o que deseja entrar dentro de nós precisa passar pela razão. Ela é como a porteira do nosso interior. É indispensável a sua autorização para que algo possa vir para dentro de nós. Acontece que a paixão não dialoga com a razão. Não pede licença à razão. Ela invade, ela pressiona, ela avassala. E quando a paixão nos visita,
entra em nós, toma conta de nós. Então, a razão se despede. O homem dominado por uma grande paixão já não age pela razão, age segundo os caprichos da paixão. A paixão que domina torna o homem surdo à razão, à voz da razão, cego às suas demonstrações, surdo às suas censuras. A paixão, quando domina o homem, torna-se senhora dele e lhe tira a capacidade de raciocinar. E o homem se torna escravo da paixão, perde a sua personalidade, não tem mais querer, vaga ao sabor dos impulsos da paixão. É por isso que parte para os desatinos. E foi assim desde o princípio da humanidade. Caim, como lemos na Bíblia Sagrada, cego pela paixão, não raciocinou. Lançou-se sobre o indefeso irmão e pela paixão lhe tirou a vida. O homem que já não pensa firmemente, guiado pela razão, é sempre um homem perigoso. O primeiro freio para o homem é a razão, e o freio natural primário. Rompido esse freio, a paixão tudo invade. E a paixão, tirando o raciocínio, também tira a dignidade do homem. O que nos faz sentir e valorizar a nossa dignidade é a razão. Quando a paixão nos domina, perdemos o senso da nossa dignidade. E aí caímos até no ridículo. Isso nos é mostrado pela vida de cada dia. Uma pessoa revestida de dignidade, que a gente admirava, que se impõe, pessoas que nos fascinavam, quando dominadas pela paixão, já não faz conta da sua dignidade, nem se espanta mais com o ridículo que possa mostrar. Quem preza a sua dignidade não se expõe ao ridículo. Quem tem consciência da sua dignidade a defende através de uma vida correta e equilibrada. A paixão faz perder esse senso de dignidade. O homem que perde o senso da sua dignidade vai resvalando até fazer-se um animal. Se olhamos para a Bíblia Sagrada, que é sempre um espelho para a nossa vida, nós vemos um exemplo clássico dessa perda de dignidade. O rei Davi, o grande rei Davi, de cuja descendência nasceria o Salvador, como ser humano, deixou-se dominar pela paixão. E por não mais ouvir a voz da razão, perdeu a sua dignidade. O rei transformou-se num pobre escravo da paixão. Cedendo à paixão, deixou-se dominar a ponto de mandar matar um dos seus mais valorosos soldados para apossar-se de sua esposa. O domínio da paixão o levou a um primeiro passo errado, e esse primeiro passo inicial o levou depois a tornar-se criminoso. Tudo foi consequência de uma paixão que nele penetrou e fez com que a razão se despedisse dele. A paixão tira a sensibilidade. Perdida a dignidade, o escravo da paixão perde também a sensibilidade. Se a paixão é o dinheiro, este sacrifica tudo à fome do dinheiro. Família, amigos, dependentes. O homem já não conta, a pessoa humana pouco lhe vale. O que conta é a paixão pelo dinheiro.
Se a paixão é a honra, o poder, a glória, já não tem sensibilidade alguma para com ninguém. Todos passam a ser simples degraus para ele subir, ganhar sempre mais posições. Que importa que os outros sejam pesados, esmagados, preteridos nos seus direitos, violentados na sua pessoa humana? O que importa, se isso é o preço a ser pago para subir na vida. Essa é a voz da paixão, não é a voz da razão. Se a paixão é o sexo, já não tem sensibilidade para com a esposa, para com os filhos, já não sente o sofrimento dos entes mais queridos, já não se acanha de pesar aos pés os compromissos mais sagrados, já não se perturba perante as lágrimas de esposa, o desespero dos filhos, a indignação dos parentes. A paixão fala mais alto, a carne grita mais forte, a fome do prazer cega. O homem que não pensa é um perigo, mas o homem que perdeu a sensibilidade é uma permanente ameaça aos outros. E a paixão vai despojando o homem gradativamente de tudo que o valoriza e o dignifica. O que se deixou dominar por uma paixão desordenada acaba perdendo a própria fé, o amor a Deus, o temor de Deus. A paixão que cega o homem impede-o de ver Deus. O abandono da igreja, a fuga da prática religiosa é uma consequência lógica da entrega à paixão. Deus incomoda aqueles que deixaram se dominar por uma paixão desregrada. A religião é uma contínua recordação do caminho errado que foi tomado. A luta contra a paixão é constantemente recordada por tudo aquilo que se refere a Deus. Mas a paixão que tira o raciocínio, que tira a sensibilidade, afasta sempre mais de Deus. Muita gente que se afasta da igreja, que abandona a religião, que não vai mais à missa, que não mais ouve a palavra de Deus, não faz isso por falta de fé, mas por abundância de paixão. A paixão fala mais forte, e o caminho da paixão é mais sedutor do que o caminho da virtude. O mal é mais saboroso do que o bem. O vício tem mais força de atração do que a virtude. Essa é, infelizmente, a nossa condição humana, fruto da nossa decaída natureza humana. As paixões em si não são más nem boas, são indiferentes. Os que a tornam más ou boas é a direção que a gente dá às paixões, é o uso que a gente delas faz. Os santos foram homens de paixões ardentes, violentas, mas homens que souberam dirigi-las para Deus, homens que não se deixaram dominar por elas, que as mantiveram sob seu domínio, que se serviram delas para chegar a Deus. Nossas paixões são facas de dois gumes, servem para o bem como podem servir para o mal. A razão e a fé são as duas barreiras que cercam o caminho das nossas paixões. Apoiados nessas duas forças, a razão e a fé,
a razão norma humana e a fé norma divina, apoiados nessas duas forças, faremos dela um poderoso par de asas para caminharmos pela vida como criaturas humanas e como cristãos, filhos de Deus.